Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vídeo rápido aqui para compartilhar uma tese, né, sobre como será a volatilidade do Ibovespa, o que esperar para 2023. Estão aquecendo as turbinas, Papai Noel, hoje é dia 23, último dia de trampo realmente da maioria das pessoas. Brunão vai trampar todo sempre, né? Então vai ter trampo no Natal, vai ter trampo também na virada do ano novo. Não vou viajar no ano novo nem no Natal, porque fui para Juqueí há 2 semanas, mais ou menos, né? Já fazem 2 semanas, então tô até ficando branco de novo. Mas, poxa, também vamos lá, né? Trabalho com um monte de tela aqui, no conforto de um escritório, trabalho para criar conteúdo para vocês. Então tem que ter férias mesmo, né? Mas o comentário de hoje, pessoal, vai fazer um paralelo entre Selic e Ibovespa, de novo, tá? Só que dessa vez com um gráfico dinâmico. Então não vai ser um gráfico congelado. Eu vou traçar para vocês um pouquinho desse contexto da última década, Selic e Ibovespa, e o que eu espero para 2023 em termos de expectativa geral. Não vai ter aqui um ativo específico ou algo do tipo. Bom, eu vou para o cantinho esquerdo, que aí vocês enxergam melhor esse gráfico. Vocês que já me acompanham, já devem estar cansadaça de saber que gráfico é esse. Ibovespa em candles, gráfico mensal, e o nosso Copom, né, a Selic, a evolução da Selic em azul linha, tá? Qual é o destaque do gráfico que eu sempre dou para esse gráfico? O destaque que eu sempre dou são os platôs, pessoal. Tá? São as fases, os ciclos da Selic, onde a reunião do Copom não alterou, tá? E principalmente quando há bastante platô, né? Um bom tempo ali platosado, vamos assim dizer. Quando a virada é muito abrupta, é um pouco mais complexo. Então, platôs é o que eu quero enxergar nesse gráfico. Tá? Por quê, pessoal? Platôs são, em sua maioria, tá? Fases de reversão de tendência. Tá? Reversão, acumulação, distribuição, acumulação na alta, distribuição na baixa. Tá? Beleza. Então essa é a primeira parte. O foco que eu vou dar para vocês em termos do gráfico de linha, que é a Selic, é olhar esses platôs. Mas vamos contextualizar. Tá? Primeiro, o contexto, pessoal, do gráfico 2008, começa ali em 2008. Então nós percebemos que com a crise do subprime, o governo Lula ainda na época, né, 2008, o que ele fez? Pum, cortou juros. No que ele corta juros, tá? Vamos acompanhar linha a linha. No que ele corta aqui, ó, começou o corte aqui. Então vamos lá. Vamos ver se eu tenho uma ferramenta de estudo. Tá? Traçar aqui para vocês. Pum, pum. Agora eu consigo. Aí. Cortamos aqui, ó. Pum. Vocês não estão enxergando, né? Deixa eu tentar. Agora sim. Cortamos. O que aconteceu com o Ibovespa logo no primeiro corte, tá? Lógico que é uma crise aqui, mas começou a cortar, tá? Ali em 1º de dezembro de 2008, aproximadamente. O que aconteceu? Fundo. Ok. Estamos próximos de um fundo, vamos cortar juros. Naquela época era o começo, era o início, né? De quantitative easing no mundo mais forte. Só o Japão já estava testando alguma coisa parecida, mas no mundo como um todo, o combate à crise imobiliária dos Estados Unidos, financeira, foi corte de juros e muito fiscal expansionista. Então, no Brasil, o corte foi Banco Central e o fiscal foi pelo BNDES. O BNDES começou a comprar, tá? Porque no Brasil é diferente dos Estados Unidos, que tem o Fed e o Treasury, né? O Tesouro. Aqui nós temos o Banco Central e o BNDES. Naquele momento foi o artifício utilizado no Brasil para comprar as participações em empresas que iam quebrar. Então ele trocou ações por dinheiro, deu dinheiro, tá? E pegou dinheiro do Tesouro, etc. Deu dinheiro e em troca ganhou ações, pegou as ações. E recentemente a gente percebeu aí durante a alta do Ibovespa, que foi de 2016 até 2021, o BNDES sendo baita trader, né? Na JBS, em outros ativos, ele vendeu algumas posições que achou ali interessante vender. Então, o Brasil aconteceu isso. No todo mundo, praticamente a mesma coisa, cada país com os seus artifícios aí, político-econômicos. Beleza? Então, cortamos juros, o ciclo do corte foi até aqui. Bom, certo? Quando houve a parada, estamos em 2009, julho de 2009. Então, o último ciclo, né, ele demorou ali de 1 de dezembro de 2008 a 1 de julho de 2009. Tá? Praticamente 6, 7 meses aí, certo? Primeiro ciclo de corte. Nós tivemos estabilização do dia 1, tá, até de julho
até o 1 de março de 2010. Tá? Até 1 de março de 2010. Então, praticamente 8 a 9 meses aí. Tá? Um pouquinho mais que um semestre. Tá? E a gente já pode perceber que o mercado tenta antecipar antes que acontecesse aqui o aumento dos juros, tá? Já lá em 2010. O que aconteceu com o mercado? Achou topo. O Ibovespa achou topo. Tá? Bom, o Ibovespa achou topo. Antes da subidinha e, pasmem, durante a subidinha. Tá? Durante a subidinha, o Ibovespa ainda demorou. Achou topo. Pessoal, nem preciso comentar. Algo muito parecido aconteceu em 2021. Quando nós, pela primeira vez aqui em março, subimos os juros, tá? A gente fez um topo mais alto que o anterior durante o processo. Peak, ou pelo menos menor a mão quando isso acontecer de novo. Tá? Por quê? A expectativa de Ibovespa, sim, é atrelada ao ciclo da política monetária. Pessoal, faz preço. Isso aqui é um gráfico mensal. Então pensa que demorou ali 3, 4 meses, né? 1, 2, 3 meses aqui, um trimestre, para achar topo de fato depois do março. O topo do Ibovespa foi em julho. A primeira alta da Selic foi em março, tá? De 2021. Então, já comecem a nortear ali. Platô é importante, manutenção da Selic, ciclo também, e o mercado, de vez em quando ele faz uma surpresinha, uma máxima mais alta do que a anterior, e a gente vai ver uma mínima também mais baixa que a anterior quando nós entramos em um platô. Bom, vamos voltar. Dinâmico, linhas. Aí achamos o topo da Selic aqui, ó. Certo? Isso foi em julho de 2011. Tá? A Dilma, naquele momento, o mercado financeiro chamou isso de... Putz, vida. Não era para cortar juros, mas ela cortou mesmo assim. Aqui começa a nova matriz econômica, tá? O que a Faria Lima não suporta. Tá? Que não é uma política ortodoxa. Tá? Então aqui a Dilma, mesmo com uma inflação alta, em 2011 está com uma inflação meio gordinha, ela foi lá e cortou. Começou um ciclo de corte de juros. Tá? O que aconteceu com o Ibovespa? Ciclo de corte, subiu, até aqui, ó. Certo? Até aqui, ó. Foi essa subidinha, o ciclo de corte, tá? Por mais que Faria Lima não goste, etc., ó, o ciclo de corte, no curtíssimo prazo, performou uma alta. E aí, não no fim do corte, mas próximo do fim, contas feitas pela Faria Lima. Então, Faria Lima sempre vai tentar olhar para frente. Próximo do fim, opa, Faria Lima falou, tá estranho esse bilhete. Achou um topinho, tá? Depois cortamos, tentamos retestar esse topinho, tá? Aqui, vamos lá. Exatamente aqui, vamos traçar mais uma linha, então, pra gente. Bom, aqui teve o platô, o início do platô. E aqui o fim. Tá? Vamos limpar um pouco, porque tá muito cheio de desenho. Vou tirar aqui para vocês os anteriores. Tá? Então, nesse momento, ó, justo esse topo aqui, né? Por quê? Começamos a subir juros. Então, topo. Show. Então, bem conectado com o Ibovespa. Análise técnica vai ajudar a gente a fazer o quê? Pelo menos a minha análise do canal aqui para vocês vai tentar achar os fluxos. Correspondem a esse comportamento, tá? Do ciclo da Selic. Certo? Então, tá tudo conectado. Gráfico, comportamento, ciclo monetário, ciclo fiscal também, muito importante, né? Beleza. Aí começamos a subir juros. E que o Ibovespa fez? Tchau. Caiu. Manutenção de juros. Tivemos uma subidinha. Subida de juros. Caiu. E aqui vem o tchan, o ponto importante. Então eu vou dar destaque para os platôs. Somente para os platôs. Aqui de novo. Um platôzinho aqui, mas muito pequenininho, tá? Mas eu posso traçar também. Aqui. Bum. Esse é o cenário que nós devemos encabeçar em 2023. O cenário de juros de 2015, julho de 2015 até 1 de setembro de 2016. Então foi um ano, pessoal, 1 ano e 2 meses, tá? 1 ano e 2 meses, lá em 2015 e 2016, que nós
deixamos a nossa Selic a 14,25. Para combater aqui diversos erros, tá? De curto prazo também, mas obviamente que o mundo também não estava legal. Mas erros em termos de inflação nosso aqui. Tá? Aí sim, essa é a crítica, tá? E todo mundo, seja canhoto, destro, diagonal ou centro, tem que fazer ao governo Dilma. E o próprio Haddad já declarou que foi um erro congelar preço de elétrica, de tarifa de elétrica, certo? Expandir o fiscal em um mundo crescendo muito pouco, tá? Com preços de commodities caindo. E nós fizemos isso. Aí veio uma baita de uma inflação. Tivemos que subir os juros pra caramba, empinou, cavalo de pau. Até o Levi veio pra fazenda. Tá? E esses juros aqui, pessoal, demorou 1 ano para ser alterado. E é justamente esse ciclo que eu imagino que a gente está começando agora. Não tenho, de jeito maneira, tá? E veja que quando a gente começou esse platô, tá? O Ibovespa ainda deu uma migué. Ele caiu, fez uma mínima mais baixa do que a anterior, de 2014, 13 e 15. Tá? Tivemos impeachment aqui também, tá? Impeachment para mim foi essa queda aqui, ó, tá? Mas todo o resto era um ciclo econômico. Tá? E percebo que quando saímos do platô, ou seja, quando o Meirelles lá em 2017 cortou pela primeira vez os juros, nós já estávamos 20, 15% mais caros. Então, a Faria Lima, ela antecipa um pouquinho. Bacana, pessoal. Estou trazendo isso para vocês. Primeiro, platô é importante. Então, gravem essa palavra francesa. Importante. Tá? Acho que é francesa, né? Aqui também tem um platôzinho. Eleição, greve dos caminhoneiros. Tá? Gerou aqui um certo topo. Mas depois voltamos a cortar. E aí, continuamos a alta. E agora nós estamos de novo emplacando aqui um platô. Fazem 2 reuniões já do Copom que não subimos esses juros. Então eu quero trazer para vocês que é importante saber o ciclo. Estamos subindo ou descendo. Então saber ciclo é importante. Por isso que ata, comunicação, participar do canal, eu sempre falo de ciclo, etc. Então ciclo é importante. Alta ou baixa, deixa eu pôr em vermelho. Tá? Ciclo é importante. 2, platô. É o momento de reversão, que começa a reversão. Só que, pessoal, estou falando de 1 ano. Não estou falando de um dia, uma semana, 1 ano. Então nós começamos o platô em agosto. Não estou falando para vocês que em maio, junho, o Ibovespa pode fazer fundo. Em maio e junho. E a política monetária pode ser cortada em agosto. O Ibovespa faz antes porque a Faria Lima tenta ler as atas, tentar achar ali a comunicação e tal e apostar. Tá? Quanto maior o risco, maior o retorno. Então há sempre apostas precoces. Tá? Então, qual é a direção para 2023, pessoal? Nenhuma. Manutenção. Primeiro tri e muito provavelmente o segundo trimestre também. Tá? Com mais uma PECzinha aí. Tá? Vamos ver como que o dever de casa vai ser feito. Mas pelo menos um tri, pessoal, de manutenção. E aí vocês imaginem que se cortar, taxa de juros. Seja Lula, Bolsonaro ou um ET que esteja na presidência, ou uma ET, a bolsa para cima. Pelo menos tem sido assim, desde que a gente iniciou essa política monetária moderna, de fiscal, expansionista e etc. Tá? Então, isso a gente tem que colocar como análise pragmática. O meu cenário para o ano que vem, então, é de sim, se a gente der uma mergulhada para cima, uma mergulhada não, né? Um pulo para cima, não tem porquê. O juros está, o real está mais alto, a inflação está cedendo, porque a economia está fraquejando. Então não tem por que renovar a máxima com esse cenário. Então se a gente vier para o 123 que eu falei lá do Ibovespa, tá? Para o 111, 250 bateu hoje já, mas 123 seria o outro alvo. Tá? A gente bate lá e... Por isso que eu falei que nós estamos no ciclo de 2013, do Ibovespa, 2014, 2012, ciclo de baixa do Ibovespa, mas a política monetária, por ter sido muito ágil na alta, ela tende, pessoal, até a ser mais demorada do que 2015, 2016. Talvez a gente passe mais de ano com um juro real forte. Tá? Então vamos olhar com carinho para essa dinâmica, para que a gente seja pragmático ao alocar recurso. Certo? É isso que eu queria falar para vocês, pessoal. Só um insight. Então, como eu falei, não vai ter nenhum ativo específico, etc. Aqui é mais para vocês entenderem essa dinâmica Selic e
Ibovespa. Um abraço. Tchau, tchau.